possam conhecer os candidatos com ligação na região. E aqui no Esquina, Bruno Bonilha, estamos iniciando hoje as entrevistas, estaremos abrindo oportunidade para os candidatos que tenham esta ligação com a região. E quem estreia aqui esse quadro de entrevistas é o candidato João Pedro Grill. João Pedro, bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Alberti. É um prazer estar aqui na Rádio Acústica, também saudar aqui ao Bruno, saudar o Gil, que estão nos estúdios. E meu bom dia a toda a nossa comunidade de Camaquã, da Costa Doce e da região sul, que é a população que a gente quer representar na Assembleia Legislativa nesse próximo ano. João Pedro que está aqui acompanhado pela esposa, Dona Alice, né? Pela sua assessoria também, não é, João Pedro? Isso mesmo, estou aqui com a Alice, com o Anderson, me acompanhando nessa empreitada. João Pedro, que é candidato a deputado estadual pelo PSB, ele fala a respeito do futuro de Camaquã, as perspectivas do cenário político. João Pedro, primeiro eu deixo um espaço para você fazer essa abertura, falar um pouco da sua candidatura, da sua expectativa. Bom, eu gostaria aqui ao saudar todos os camaquenses e os nossos moradores da região sul, dizer que está falando nesse microfone um cidadão que mora aqui. Esta é a nossa grande oportunidade de termos um representante que nasceu em São Lourenço do Sul, que cresceu em Cristal, que cresceu em Camaquã, que estudou a faculdade em Pelotas, que tem família em Rio Grande, ou seja, que é de toda a metade sul. Eu estou há 50 anos na beira da BR-116, há 58 anos o meu bisavô, motorista de ônibus, pediu as contas, colocou uma casinha de madeira ao lado da BR que não tinha nem asfalto. O Grill foi crescendo junto com a metade sul, veio um asfalto, agora chegou a tão sonhada duplicação que está quase terminando. Então nossos vínculos, a nossa raiz é com essa região. Eu estudei ensino fundamental em Camaquã, estudei ensino médio em Camaquã, tenho minha família construída aqui em Camaquã, estou há 9 anos gerando emprego, trabalhando dia a dia para fazer com que o meu negócio dê certo. Estou com o Grill Norte, a segunda empresa em Camaquã. Agora a gente pegou ali o Alvorada Tênis Clube, o departamento de piscinas, que é um clube histórico do nosso município. Vamos reativar aquele prédio, poder receber de novo as pessoas, ou seja, a gente aposta aqui. Os nossos sonhos são aqui em Camaquã. Nós precisamos ter um deputado comprometido com Camaquã e com a região sul. Nunca na história nós tivemos um morador, uma pessoa que estivesse no dia a dia em Camaquã, sendo também deputado estadual. E também a gente teve por anos e anos e anos muitos candidatos. A gente não elegia porque vários candidatos se colocavam à disposição, mas acabava que um tirava votos dos outros. Desta vez só tem o João Pedro Grill. Só o João Pedro Grill é o único candidato morador de Camaquã. Bom, eu acho que cabe uma reflexão ao eleitor do que é importante para a região. Porque, lamentavelmente, em todas as eleições a gente vê, tem alguns que têm uma identificação, que trazem algum recurso, mas tem gente que nunca pisou em Camaquã e que leva voto. É isso que a gente tem que refletir. Exatamente, Alberto. Sabe que a minha fala aqui não é jamais contra ninguém. É a favor de Camaquã e da região sul. Cada um tem direito de escolher Exatamente. Quem vota, mas é necessário que a gente reflita o que é importante para o crescimento da região. Essa é a beleza da democracia, a nossa liberdade de escolha. A mesma que me dá essa liberdade de vir falar aqui no microfone para que a gente possa oferecer o nosso projeto, né? Então, assim, é importante salientar, nós temos 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul que se elegem a cada 4 anos. Essas pessoas que se elegem, elas têm uma casa, elas têm uma rua, elas têm um bairro, elas têm uma cidade. E elas têm um hospital que se essa família fica doente que vai. Elas têm uma escola que elas colocam o seu filho. Elas têm uma empresa que elas trabalham ou que elas empreendem. Então, essa pessoa, ela tem um interesse individual, familiar, né, por apego, por afeto com o município. E nós temos, então, dos 55 deputados estaduais, 51 que moram de Porto Alegre para o norte. Só 4 de Porto Alegre para o sul. Ou seja, o seu afeto, a sua questão pessoal, está de Porto Alegre para o norte. É 51-4. Mas um dado mais importante que eu gostaria que cada ouvinte entendesse é que o que importa são os recursos.
o recurso para comprar aquela ambulância, o recurso para trazer o equipamento para o hospital, se a gente ficar doente, para nos atender, para ter aquele exame para salvar uma vida, aquele recurso para calçar a tua rua, para trazer o asfalto, para terminar com as enchentes nos nossos bairros, esse recurso, ele vem do orçamento do Estado ou do orçamento da União. Então é imprescindível que tenha um deputado que traga esse recurso para cá. E os deputados têm as suas emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas? São aquele recurso que o deputado pode destinar para a cidade que ele quiser. Dos 55 deputados, Roberto, apenas 6, dos 55 deputados, apenas 6 mandaram recurso, pelo exemplo, para o município de Camaquã. Só 6, 49 não mandaram nada para o município de Camaquã. E aí, se a gente for analisar, a gente fala Camaquã, mas podemos abranger aí Chuvisca, Dom Feliciano, menos Tapes, ainda. Arambaré, A nossa Costa Doce. Barra do Ribeiro, enfim, Cerro Grande, Sentinela. O que veio de emendas? A gente tem que agir aqui de maneira democrática, mas ao mesmo tempo pensando também no futuro da região. Você que é eleitor, é um exercício muito interessante. Uma dinâmica que se propõe é a seguinte: eu tenho simpatia por um candidato. Então pesquise o que ele mandou para a região. Exatamente. Porque o Bert, e aí assim, ó, chega à sua conclusão, vale a pena votar nesse candidato? Ó, e vamos fazer uma conta aqui com cada morador Não que estamos está aí. dizendo que vote nesse e vote naquele, não é isso. Fazer uma conta. Cada deputado estadual, este ano, por exemplo, a próxima legislatura, tem 4 milhões por ano para investir no Estado. Então, se a pessoa tem 4 milhões e ela fica 4 anos de deputado, ela vai ter pelo menos 16 milhões, tá? Um deputado tem 16 milhões. Então, 4 deputados vai ter 64 milhões. Então, 64 milhões são os deputados que tem na metade sul hoje. E 51 deputados da metade norte, com os seus 16 milhões individual, tem 816 milhões. Então, assim, mais de 800 milhões está na metade norte e 60 milhões na metade sul. Então, é muito menos. Então, essa diferença de milhões é o que dá a nossa pobreza na metade sul. A nossa dificuldade de infraestrutura, a nossa precariedade na saúde, as nossas escolas aí com menos capacidade para fazer o projeto pedagógico com mais qualificados dos nossos professores. Então, assim, é sobre isso, né? Se a gente for analisar, né, a nossa região foi a que foi mais afetada por pedágios, por exemplo. É. Né? Por que lá para cima, tu vai subir a Serra Gaúcha, tem menos pedágio e é mais barato? Será que não é pela representatividade política? Exatamente. É essa conversa que a gente tem que fazer sempre, né? A gente acaba ficando muito desassistido, porque não tem quem nos defenda. É aquela questão de afeto que eu falo, né? Ou tem poucas pessoas para nos defender, para corrigir aqui. Eu tenho uma empresa ali no Cristal, Paradouro Grill. A minha mãe mora em São Lourenço e eu tenho 2 irmãs que moram em Pelotas e uma irmã que mora em Rio Grande, tá? Se eu quiser visitar minha irmã em Rio Grande, eu tinha que pagar 4 pedágios para ir para voltar, né? Inadmissível, então, assim, né? é 80 reais para ir, 80 reais para voltar, 160 reais só em pedágio. Os deputados não têm uma irmã em Rio Grande. Eles não têm interesse, eles só vão para Rio Grande quando tem a festa do mar lá, só vão para Pelotas quando tinha Fena Doce, só vem para Camaquã quando tem Expo Camaquã. Porque no dia a dia, eu pergunto pro morador de Dom Feliciano, pro morador de Cerro Grande, pro morador de Arambaré, nossa Costa Doce toda. Você vê no dia a dia, quando você vai no mercado, um deputado, você vai tomar banho na praia em Tapes ou ali em Arambaré, ou no Rio Camaquã, no Cristal, você vê um deputado ali jogando bola, ou na pracinha da cidade, aqui na prainha, você vê um deputado, não vê. A gente só vê agora no Wind Banner. No Wind Banner eles aparecem. Mas pessoalmente eles não estão aqui. Eles vêm uma vez ou duas na campanha, uma cidade nossa faz uma janta, uma reunião, e deu. Nós não, nós ficamos aqui. Nós ficamos aqui precisando do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Sabe que eu comecei bem novo no rádio, então eu já tenho aí, já passando de 3 décadas. E eu me recordo do Luiz Renato Barbosa utilizando um tema que era paraquedistas. Ele falava muito. E, lamentavelmente, se passaram 3 décadas e o problema é o mesmo. As pessoas acabam desperdiçando voto com pessoas que nunca mais vão pisar aqui. E eu não estou citando nomes, eu estou propondo que as pessoas façam um exercício de analisar aquelas pessoas que pedem voto, né? E tem outra coisa também, tem aqueles que são daqui, que não são deputados, mas que ficam te pedindo para votar. Por quê? Por interesse próprio, para ganhar um cargo, né? Tu vai beneficiar ele, não a comunidade. Então... Roberto, eu uso o exemplo de Camaquã,
Porque a Vai cidade ter gente aqui que vai dizer, esse é o melhor candidato e tal. Exatamente. Mas por quê? Porque ele está em busca de uma oportunidade de emprego. O que acontece, ó? E o que tem de assessor, alguns que trabalham e outros que só recebem também, a gente vê isso aí na mídia toda hora. O exemplo de Camaquã, mas serve para qualquer cidade na região. Camaquã votou na última eleição em 395 candidatos diferentes. Pois é, cara. Então, assim, olha como dispersa o voto. Então é o seguinte, e assim também é na Chuvisca, é mais de interessante 200, que o pessoal assim, vá lá na página do eleitoral ou escolha o portal que você mais confie e olhe quem fez voto aqui na região. Depois procure saber o que ele trouxe para a região. Eu faço uma defesa pelos candidatos da região. Eu quero voto para mim, eu quero me eleger, mas eu quero ser o 5º deputado. Entende, Alberto? Então, assim, nós não estamos disputando contra os daqui da região. Apesar de a gente disputar os votos, nós estamos defendendo a metade sul. Hoje tem 4 deputados da metade sul. Que tenha 5, que tenha 6, que tenha 10, que tenha 15. Quanto mais deputados, melhor, né? Então, assim, teve 395 candidatos votados em Camaquã. E assim é a característica da região. Por quê? Porque pega um vereador, ganha uma emenda de 100, 150 mil, e aí tem a obrigação de fazer voto para aquele. Aí ele tem 200, 300 votos para fazer e faz. 10 vereadores que faz 300 votos são 3 mil votos que se foi. E esses 3 mil votos é a diferença para a gente ter, por exemplo, um mandato tá aqui. Um cara que deu 100 mil reais, eu vou ter 16 milhões no mandato. Mas aquele cara deu 100 mil para um vereador, outro deu 100 mil para outro vereador. O que o deputado faz? O deputado dá milhões para a região dele, aí vem para Camaquã dar 100 mil, vem para Chuvisca dar 100 mil, vem para Cristal dar 100 mil, e aí pega o apoio desses vereadores e aí acaba levando votos. E o pessoal pode pensar que 100 mil é muita coisa, mas muita coisa muita coisa para nosso salário, para o nosso salário que a gente ganha. Justamente, mas agora para um projeto, orçamento é 100 nada. mil é nada, né? É esmola, né? É esmola. Então a gente é por isso que a gente tem essa dificuldade de crescer. Então, Alberto, também tem a questão que tu disseste do emprego. Tem muita gente que tem emprego, e aí o que é emprego? É um salário bom, ganha um salário bom e faz com que as pessoas tenham que fazer campanha para, né, os seus amigos, as pessoas que ele consegue trabalhar, tem que fazer campanha para esse deputado para quê? Para a gente poder manter esse emprego. Em contrapartida, vai vir coisa para Camaquã, vai, mas muito menos que pode vir, né, que vai vir para a cidade desses candidatos ou para a região deles. É lógica. Hoje nós temos o Google e nós temos a inteligência artificial. Então, você aí, morador, escreve, pega o candidato aí que tá, e escreve quanto que já trouxe de recurso da sua emenda para Camaquã. Aí nós vamos ver. Se ele trouxe milhões para Camaquã da sua emenda, é bom. Agora tem muita gente também que diz assim, eu trouxe milhões para a região sul, mas esses milhões já era dinheiro do PAC do governo federal ou dinheiro do programa do estado, que é dinheiro do Funrigs por causa das enchentes, da calamidade, que aí vem bastante dinheiro para cá, ou dinheiro de vender a Equatorial, que também foi investimentos. Então, são programas específicos, mas não são projetos estruturantes que vai ter todos os anos, sabe? Venho tantos milhões para asfaltar ali o nosso, por exemplo, né? Vem tantos milhões para o pronto-socorro do hospital, né? Venho ali 5 milhões para o pronto-socorro do hospital, mas vem especificamente. Não vai vir 5 milhões todos os anos para fazer projetos para o hospital. Diferente de eleger um deputado que seja daqui, que vai ter compromisso de todos os anos trazer ótimos recursos. A prioridade, as minhas emendas, eu tenho 16 milhões de reais de emenda. As minhas emendas serão prioritariamente para a região sul. Aí tu vai andar em algumas cidades e tu vê o desenvolvimento industrial. Camaquã, a gente se limita muito. O que a gente tem de indústria? Arrozeira e algumas raras exceções. Mas tu vai em outros municípios que, olha, é um número e também assim uma variedade de indústrias que geram emprego e que geram receita para o município. Mas por quê? Porque tem muita gente trabalhando pelaquele município ou pelaquela região, né? Então, assim, eu não faço campanha para ninguém, no meu carro não tem nenhum adesivo de candidato, mas uma coisa eu sempre faço, e há muito tempo. Eu voto em quem for da região. Tem mais de um candidato, eu vou analisar aquele que eu acho a proposta melhor. Exatamente. Mas nós temos assim, ótimos candidatos, não é só o João Pedro. Eu não estou temos dizendo candidatos. que estejam errados em votar em gente de fora e tal. Tem gente boa de fora, mas não vai ter preferência com a gente. Mas eu tenho a opção, né, ou a consciência de votar em quem é daqui. Porque são qualificados. Mas vamos dizer,
mesmo que nós não tivéssemos um candidato tão qualificado ou preparado, mas ele seria produtivo porque ele é da região. Ele vive o dia a dia da região, ele sabe daquilo que aperta o sapato da região e que precisa de buscar recurso. Então, o que eu proponho às pessoas, tá, tem aqui, não, mas eu tenho um cara que eu votei sempre que eu acho que é bom. Mas vai então lá na inteligência artificial, como o João Pedro sugeriu, e olha o que ele trouxe de produtivo. Trouxe, tá, continua com ele. Agora não trouxe, tá na hora de você repensar o voto. né? E essa é a nossa única arma, né? O voto, de manter quem está lá que é bom ou trocar se não está sendo produtivo, né? Assim como numa empresa, aquele funcionário que não está desenvolvendo bem, ele pode ser demitido, a gente pode demitir político também, Isso. com E, voto. e essa decisão que a gente não toma pro Camaquã, porque a gente nunca teve um deputado de Camaquã e porque a gente tem poucos da região. Bom, Roberto, eu quero seguir a linha que tu falaste O que a gente teve, de por exemplo, aqui, desenvolvimento a gente teve o econômico. deputado João Osório, Nascido em Camaquã, nascido, mas que atuava aqui, nascido em Camaquã, né? que ajudou muito Camaquã, e eu reconheço. Exatamente. A grande questão, que nem meu pai, que se elegeu deputado estadual em 90, mas meu pai era morador de São Lourenço. Por exemplo, o CIEP da Ouro Verde, o CIEP ali da Ouro Verde veio com o trabalho com meu pai junto ao Colares, governador, porque tinha alguns CIEPs para ser distribuído, veio um para Camaquã, e um para Cristal, e um para TAPES. Por quê? Porque tinha o deputado da região. Então, assim, é sobre isso. Nós precisamos ter deputado da região para trazer coisas para cá, porque é as suas pessoas. Mas morador, assim, com residência fixa durante o mandato, nem o João Osório nem meu pai não tinha na época, entende? Então, mas, Roberto, eu quero seguir essa tua linha que você falaste de desenvolvimento regional, tá? Nós temos muito mais deputado de Porto Alegre para o norte, com isso nós temos um desenvolvimento, uma industrialização muito mais para lá. Exatamente. Então, como é que eu penso Camaquã? Eu penso como um morador, como um sonhador. Eu não sou um expert na educação nem na saúde. Meu pai médico é um expert na saúde. Mas eu sou uma pessoa que precisa de saúde para viver, né? Que tem um filho para oferecer educação. Eu sonho com meu filho numa faculdade, o meu filho bem formado, mas eu sonho que o meu filho, por exemplo, faça uma faculdade de Camaquã, que ele possa estudar aqui e desenvolver a expertise dele aqui, desde que ele escolha isso. Né? Então, assim, que os nossos jovens possam permanecer em Camaquã se for a opção deles, não que eles sejam obrigados a sair de Camaquã. Essa é a grande questão. Quando eu falo Camaquã, é a nossa metade sul toda. Por exemplo, Camaquã é uma cidade de polo regional. Tá? É uma cidade de polo regional, por quê? Que é a maior cidade em número de habitantes dessa região. As outras cidades ao redor de Camaquã são cidades satélites, que são cidades menores. Bom, como é que a gente vai poder fazer com que essa região cresça junto a essa cidade de polo, como a cidade de Camaquã? Tendo uma educação forte, tendo uma saúde que resolva os problemas e tendo desenvolvimento econômico. Como é que eu imagino isso, Roberto? Por exemplo, a nossa educação, tá? Eu sonho, e é uma luta, não é uma promessa aqui, mas é uma luta porque eu sonho, porque eu sou morador daqui, que a gente possa ter uma universidade federal em Camaquã, porque nós temos estudantes para isso, porque nós temos pessoas para isso, se a gente for avaliar toda a região. É muito mais fácil para alguém de Dom Feliciano, de Cerro Grande, vir estudar uma universidade federal aqui, do que ir a Pelotas, do que a Porto Alegre. A logística é mais caro e tudo mais. Nós conseguimos trazer estudante para cá, vão gastar mais no nosso restaurante, vai ter mais residência, vai ter mais moradia, dinheiro circulando, mais pessoas por aqui. O nosso IFSUL. Nosso IFSUL pode ter mais, que é o ensino técnico, que hoje é o que mais precisa, pode também ter mais cursos. A gente tem que ter um trabalho integrado do IFSUL junto ao nosso governo municipal, junto ao governo do estado, com parceria no governo federal, para que a gente possa abrir mais cursos aqui. Por exemplo, o nosso agro, né? Escola Técnica Agrícola. Por que o IFSUL também não pode abraçar esse campo, que é uma especialidade que nós precisamos ter para fazer que o jovem fique no campo, que o jovem tenha mais eficiência, que a gente aprenda mais para produzir na sua área com mais capacidade. E aqui, por que nós não podemos ter aqui? E também a questão da educação, por exemplo, as nossas escolas. A gente precisa ter escola de turno integral. Por quê? Porque a escola de turno integral vai dar a possibilidade do pai e da mãe que trabalham deixar o seu filho em segurança, bem educado, bem seguro, bem alimentado enquanto trabalho. Porque hoje a gente vê a falta de segurança pública é muito porque as drogas estão tomando conta das nossas famílias.
a nossa juventude, quantos assassinatos acontecem de jovens que eram puros quando criança, mas acabaram indo para o mundo do crime. Se a gente tiver educação infantil, nós vamos ter jovens assegurados, os pais podem trabalhar e nós vamos ter, então, uma vida melhor para todo mundo. E também as nossas instituições privadas aqui de ensino superior, fazer mais parcerias. Nós temos aí o Sistema S para trabalhar, nós temos que ter uma integração para poder fazer os projetos extracurriculares também com as empresas e tudo mais, para a gente poder ter esse ambiente da educação que seja de polo também. Na questão da saúde, Alberto, nós temos a nossa UBS, nós temos a nossa UPA, que é a UBS que cuida do teu bairro, que faz aquela questão mais preventiva, que vai em busca ativa. A UPA são as pequenas emergências então nós temos que ter bem equipadas as nossas UBS, as nossas UPAs, isso é um dever. Eu, como deputado, vou querer estar junto. Mas nós temos o nosso hospital. Por exemplo, o nosso hospital, agora que está evoluindo, está crescendo, nosso hospital vai tendo 42 novos leitos. Nós temos que equipar esses leitos. Nós temos hoje um centro cirúrgico que pode aumentar sua capacidade de produção de cirurgias, mas nós temos que trazer mais equipamentos para esse centro cirúrgico. Nós temos uma questão de urologia hoje. Nós temos uma idade mais avançada das pessoas, cada vez mais tem demanda com a urologia. E nós não temos nada perto. É tudo muito longe, muito demorado. Então nós podemos lutar para ter um centro de urologia aqui no nosso hospital, para poder, então, ter resolutividade com as nossas pessoas. A mesma coisa é a obstetria, né? As nossas grávidas, quando tem algum problema maior, acabam não tendo um centro aqui, e aí fica na fila de emergência, não tem UTI. Nós precisamos ter UTI neonatal em Camaquã. Então, assim, por quê? Porque Camaquã é uma cidade polo. E aí a questão de cardiologia e de oncologia, que também é importante, mas essa já é um pouco mais demorado. Urologia, a gente pode fazer antes. Então, assim, são temas que só tem a dor nós que sentimos. Então, quem é que vai querer trazer com vontade isso para Camaquã? Um morador daqui. Então, eu, como moradora daqui, quero, né, lutar para melhorar nosso hospital. Assim como o centro de autismo, né, o centro de autismo que eu ajudei a construir com emenda impositiva aqui, mas nós temos que ter mais oportunidade de profissionais para ter mais atendimento, porque nós temos uma demanda muito represada. Então, é sobre isso. A nossa escolha do nosso voto é sobre se nós vamos conseguir avançar nessa política pública para trazer mais qualidade de vida para a nossa população. João Pedro, agradeço muito a sua participação. A gente vai manter igualdade, claro, para os outros candidatos que a produção irá convidar para que venham aqui da região, né? Isso. Então, muito obrigado. Excelente final de semana. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Gil. Deixa aqui o João Pedro Gril, meu Instagram. Me siga no Instagram, João Pedro Gril, ou no meu Facebook, acompanha meu trabalho. E no dia a dia nós vamos ver. Esse deputado você vai ver. Não vai ver só nos indie banner, você vai ver no dia a dia por toda a metade sul. Um grande abraço.